Salve galera, tudo tranquilo? Como é que estão os estudos online? Vamos continuar aqui a nossa revisão do reino Metazoa, reino animal. Para quem assistiu às aulas anteriores, a gente já viu, né, foram os 4 primeiros filhos, tá certo? Porífero fechou, quinidários, os vermes plate e também os nemate. Lembrando que esses vermes, as parasitosas, as verminosas, a gente vai ver posteriormente no outro capítulo do livro. Então, seguindo aqui a nossa classificação no reino animal, vamos dar uma olhada hoje no filo de número 5, os anelídeos, e também no maior filo de todos, que é o grupo dos artrópodos. O que a gente podia comentar um pouquinho sobre os anelídeos? Tanto aqui, ó, são geralmente conhecidos também como vermes, né? Que tem como característica principal essa metameria, esse corpo segmentado, inclusive referência ao nome anelídeos, né? O corpo com anéis. Na classificação, a gente separa 3 importantes grupos, onde o critério utilizado nessa classificação é o número de cerdas. Cerdas seriam pequenos espinhos, projeções no corpo do animal, que têm funções diversas, como locomoção, defesa do corpo. Então, quando você pega o grupo dos oligoquetos, que possuem poucas cerdas, a gente vai ter como representante as minhocas, animais terrestres, presentes também em ambiente úmido, água doce, e uma importância, claro, a fertilização desse solo pela produção do humus. O grupo dos poliquetas, ou seja, muitas cerdas, né, lembra prefixo poli, muitas. Você vai encontrar então alguns vermes encontrados em ambiente marinho, muitas vezes na praia. Essas parece minhocas, né, com uma coloração vermelha mais forte, em túneis, em galerias na praia, né, são esses tais de poliquetas, vermes então marinhos. E a presença desses parapódios, que seriam essas projeções dessas cerdas, que facilitaria a locomoção desses animais. E o terceiro grupo, os aquetas, né, ou iriodíneos, que o representante, bastante famoso, bastante conhecido, que são as sanguessugas, até pelo uso medicinal, né, não apresentam nenhumas cerdas, prefixo a negação, não possui. Corpo então ligeiramente achatado, e a presença de 2 ventosas na boca e no ânus, que facilitaria a locomoção e a fixação desse animal no corpo do hospedeiro, no corpo da vítima, para a retirada do sangue. Vamos dar uma olhadinha então em características gerais e comentar um pouquinho? Animais com simetria bilateral, o corpo alongado, cilíndrico e metamerizado, ou seja, a presença de metêmeros, de segmentos de anéis no corpo, né? Dividido então, como ele botou aqui, em anéis transversais. Então, quando você lembra de um oligoqueto com a minhoca, é bem fácil, bem nítido essa segmentação. A segmentação metameria do corpo é a principal novidade evolutiva do grupo. Tá? Cada anel é muito semelhante entre si, exceto o primeiro da região anterior, que é o clitelo, que a gente usa como exemplo a minhoca, que tem aquela região do clitelo, que a gente vai comentar daqui a pouco, qual vai ser a função dessa estrutura. Opa, uma característica também interessante em relação à digestão, sistema digestório completo, já com alguns órgãos importantes, né, uma faringe, uma moela, um papo, uma estrutura mais complexa dessa digestão. Circulatório também é uma novidade interessante, um sistema circulatório tipo fechado. O sangue, ou a hemolinfa, percorre todo o corpo do animal, sempre dentro de vasos sanguíneos. Interessante que em alguns anelídeos, como também a minhoca, a gente vai observar a presença da hemoglobina, aquele pigmento respiratório, que confere não só a cor, mas também a facilidade de transporte de gases pelo corpo do animal. O sistema respiratório é bastante diversificado. Em poliquetos desses vermes marinhos você vai encontrar brânquias. Já nas minhocas, a respiração se dá através da superfície do corpo, ou seja, chamada respiração cutânea. Por isso a necessidade de manter sempre esse corpo úmido para fazer essa difusão, essa troca. Um sistema nervoso com gânglios cerebrais, ou seja, um conjunto de neurônios localizados na região anterior do corpo, né? Aquela já tendência à cefalização que a gente tinha visto no grupo dos plate, os plateumintos, os vermes achatados. E reprodução, a gente vai enfatizar um pouco mais, usar o exemplo da minhoca, né? Animais hermafroditas, com a presença tanto de aparelho reprodutor masculino como feminino, observando também uma variação grande. Alguns com reprodução sexuada e eventualmente reprodução assexuada nesses animais. Então perceba aqui a imagem, usando a minhoca como modelo. São seres hermafroditas, né? Cada indivíduo possui tanto o seu testículo como o seu ovário, só que não acontece uma autofecundação. Certo? Ele não consegue pegar o seu próprio espermatozoide e juntar com o seu próprio óvulo. Na verdade, vai acontecer, como aparece na imagem aqui de cima,
vai acontecer a tal da fecundação cruzada, onde você vai ter a troca de espermatozoide. A minhoca A transfere espermatozoide para a minhoca B e a minhoca B transfere espermatozoide para a minhoca A, acontecendo então a chamada fecundação cruzada. Galera, essa é a região aqui do clitelo, perceba aqui do clitelo, que vai secretar um casulo, uma espécie de uma bolsa, onde os óvulos fecundados serão armazenados ali dentro e expulsos do corpo da minhoca. Algumas semanas depois, esses ovos eclodem, germinam, perfeito? Originando novas minhocas que vão fertilizar esse solo. Tranquilo? Então, isso aqui seriam as características básicas desse grupo chamado de anelídeos. Um pouquinho mais à frente, no grupo seguinte, que seria o grupo dos artrópodos, que é considerado o maior filo de todos. São Eumetazoa, perfeito? São animais triblásticos, vamos lembrar aqui da classificação, celomados, como também já acontecia com os anelídeos, metameria, aqui a metameria não é exclusividade do anelídeo, só dos artrópodos, você vai ter a fusão, a união de alguns desses segmentos formando os chamados tagmas. Então, o tagma, por exemplo, o tagma cabeça, o tagma tórax, o tagma abdômen, porque você tem a união desses segmentos. O maior filo entre todos, uma diversidade muito grande, você encontra artrópodo em praticamente qualquer ambiente, ambiente terrestre, ambiente aquático, inclusive a conquista do ambiente aéreo, né, onde alguns desses artrópodos, pela presença das asas, conseguem voar. Olha só que interessante, a circulação aqui é do tipo aberta. Portanto, você vai observar que no fluido, no sangue dos artrópodos, não existe a presença de gases respiratórios, porque a circulação é do tipo aberta, ora esse fluido cai em cavidades corpóreas, e como a respiração em muitos desses artrópodos era uma respiração do tipo traqueal, perfeito? Onde pequenos tubos percorrem todo o corpo do animal, transportando os gases, o sistema circulatório, olha só que interessante, ele vai transportar nutrientes, ele vai transportar hormônios, células de defesa, mas não vai transportar gases respiratórios. Como o próprio nome sugere, artrópodes devido à presença das patas articuladas, que confere em muitos artrópodes a capacidade muito mais eficiente de locomoção quando comparado, por exemplo, com o anelídeo. Esse esqueleto protetor feito de quitina, que não só protege, mas também o que? Garante uma impermeabilização, evitar a perda excessiva de água, por isso que muitos artrópodes você vai observar presente em ambientes secos, em locais de deserto, por exemplo. Crescimento por muda e equidise, hormônio equidisona. Portanto, para poder crescer, os artrópodes fazer ao longo da sua vida a troca, a muda, a equidise desse exoesqueleto. Joga o exoesqueleto antigo fora, produzindo um novo. Quem é que controla essa muda, essa troca? É um hormônio chamado equidisona. Galera, essa imagem aqui, esse gráfico muito interessante, é o mesmo que está no seu livro, mostrando uma relação entre o tamanho do animal e o tempo. Quando você pega o animal não artrópode, olha só essa linha vermelha. À medida que o tempo passa, vai acontecendo o crescimento do animal até se estabelecer. Né? Estabiliza um certo tamanho. Olha só que interessante essa curva azul que representa o crescimento de um artrópode. Lembra uma escada, né? Acontece um rápido crescimento, uma parada de crescimento, um rápido crescimento, uma parada de crescimento. Nesse ponto aqui você tem o quê? Uma interrupção desse crescimento, porque o exoesqueleto não deixa mais o animal crescer. Então o que ele faz? Ele faz a muda, ele faz a troca. Joga fora esse esqueleto velho e produz um novo, permitindo o seu crescimento. Como esse grupo é extremamente grande e diversificado, olha só as classes, né? A separação que a gente faz. Então você tem o maior de todos, que é o grupo dos insetos, vários representantes. O grupo dos crustáceos, como os caranguejos, siris, etc. O grupo dos aracnídeos, que apesar do nome geralmente a gente lembrar de aranha, aqui aparece a imagem de agora me esqueci o nome. Vê? Um escorpião. Eu já estava me dando um branco aqui, né? Um escorpião. Aqui você tem o grupo dos quilópodos, como a lacraia centopeia. E aqui o grupo dos diplópodos, que você tem o tal do emboá, também conhecido como piolho de cobra. Tabela importante essa aqui. Essa aqui merece olhar com bastante cuidado e atenção, porque você tem os grupos aqui, beleza? E aqui alguns critérios utilizados na separação dos grupos. Então vamos ver o seguinte. Vamos começar aqui. Os insetos. Por quê? É o maior grupo. Divisão do corpo. Os tagmas. Cabeça, tórax e abdômen.
Número de patas, 3. A presença de um par de antenas. Quelíceras e pedipalpos não existe. Barata, abelha, mosca, os representantes. Grupo dos crustáceos. Perceba que existe uma fusão entre a cabeça e o tórax, formando o chamado cefalotórax, o abdômen. O número de patas é variado. 2 pares de antenas. Também não possuem nem quelíceres nem pedipalpos. Caranguejo, lagosta e camarão são os representantes. Miriápodos, um termo bastante interessante utilizado por alguns autores, que abrange tanto o grupo dos quilópodas como o grupo dos diplópodas. Cabeça, tórax e abdômen, no caso dos diplópodas, e cabeça e tórax, no caso dos quilópodas. Número de patas: 2 pares de patas por segmento do corpo, num diplópoda, no pelo de cobra, e um par de segmentos, no caso de um quilópodo, numa lacraia, numa centopeia. Antenas, um par, também não possuem quelíceras nem pedipalpos, e está aqui os 2 exemplos: as lacraias ou centopeias, os emboás ou pelos de cobra. Por último, galera, os chamados aracnídeos quelicerados. Também acontece uma fusão da cabeça com o tórax, cefalotórax e abdômen na divisão do corpo. 4 pares de patas. Então, cuidado para não confundir com o inseto, que são 3. A ausência de antena, você encontra a partida dele aqui, ó. Presença de quelíceras, estrutura geralmente utilizada para inoculação de veneno, e pedipalpos, que é um órgão sensorial, um órgão utilizado também para manipular o alimento, é uma estrutura importante para a reprodução. Então, o pedipalpo vai apresentar várias funções dependendo do grupo dos quelicerados. Exemplos: as aranhas, os escorpiões, os ácaros, perfeito? Um grupo bastante importante, tanto no aspecto biológico como no aspecto médico, por causa dos acidentes desse importante grupo. Como esse grupo é extremamente diversificado, olha só a separaçãozinha que eu fiz aqui em termos de importância. Nos insetos, importante grupo da cadeia alimentar, fazem parte como alimento ou utilizado também como fonte de proteína na alimentação humana. Esse grupo são importantes como polinizadores, a gente vai lembrar das abelhas. Muitos grupos de insetos a gente vai conhecer por serem vetores transmissores de algumas doenças, aquele botou como elefantíase, a doença de Chagas, a malária. Muito importante na agricultura, a gente utiliza agrotóxicos, geralmente inseticidas, com qual objetivo? Eliminar esses insetos porque são pragas nas lavouras. Os crustáceos, também importante na cadeia alimentar, servindo de alimento para vários outros seres. A alimentação humana, muitos crustáceos, como os siris, os caranguejos, as lagostas, os camarões, têm importância na alimentação. E no caso dos aracnídeos, também importante, com o equilíbrio ecológico, acabam sendo predadores de vários outros seres vivos, e alguns são parasitas de vertebrados. Comentamos agora há pouco o caso de aracnídeos como os ácaros, os carrapatos, que são então parasitas de outros animais. Galera, aqui só para a gente fazer um fechamento, a reprodução a gente vai usar os insetos como modelo, porque a gente vai ter uma curiosidade em termos de desenvolvimento. Dioicos, sexos separados, macho e fêmea, fecundação interna, mas o desenvolvimento aqui é muito interessante. Pode ou não existir metamorfose. O que acontece quando o inseto for ametábulo? Prefixo a de negação, portanto sem metamorfose. Um exemplo, a traça dos livros. Hemimetábulo, uma metamorfose incompleta, passando por estágios como o ovo, a ninfa e o adulto. A ninfa é muito parecida com o adulto. Perfeito? Seria um jovem. Esse jovem, por exemplo, não possui ainda asas quando o inseto adulto voar. O exemplo aqui, nessa representação, que acontece com o gafanhoto. E o grupo dos holometábulos, holototal, onde você teria uma metamorfose completa, passando por estágios como o ovo, a larva, a pulpa e o adulto. Tanto é verdade que muitas dessas larvas a gente vai conhecer, voltando aqui ao exemplo da agricultura, porque essa larva, para poder completar o seu ciclo reprodutivo, seu ciclo vital, ela vai utilizar muitos vegetais, muitas plantas na sua alimentação para poder crescer. Só que se esse vegetal a gente também utilizar na nossa alimentação, é claro que a gente vai entrar nesse embate, tentando eliminar esses insetos pragas da agricultura. Fechou, galera? Revisando então o grupo dos anelídeos e o grupo dos artrópodes. Fica ligado na nossa próxima aula. Um forte abraço.